Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Minha querida, meu querido de casa, esta semana ainda deparei com uma pessoa reclamando sobre ir ao supermercado. A pessoa reclamava para mim que tinha muito trabalho em ir ao supermercado para encontrar estacionamento, depois tirar todas as coisas da prateleira, colocar no carrinho, depois tirar do carrinho, colocar no carro, chegar em casa, colocar no carrinho e trazer para dentro do apartamento. Olha, veja bem, eu acho que as pessoas estão reclamando de muita coisa supérflua, muita coisa boba, reclamando do que não tem o que reclamar. Imagina você, se você tivesse que reclamar, que muito poucas pessoas do mundo estão interessadas no seu problema, mas isso coisa séria, coisa séria. E, portanto, eu gostaria de começar lendo uma frase de uma associação daqui de São Paulo, que nós vamos falar sobre ela. Porque, às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que te dê a mão. Será que a gente está preocupado com isso, em dar a mão para alguém? Será que a gente está preocupado com o próximo? Ou nós estamos preocupados somente com o quilinho de arroz que a gente tem que pegar da prateleira, colocar no carrinho, depois no seu carro com ar-condicionado e chegar até em casa? Não acha que as reclamações hoje estão assim por nada? Nós vamos conversar com a Regina Próspero, que é presidente da PMPS. Isso. Então você vai falar o nome primeiro, Regina, porque eu ainda não estou decorando o nome. Tá certo. O que é a PMPS? É a Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças Raras. O que é a mucopolissacaridose? Que é a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? Que é normal. As mucopolissacaridoses é um grupo de doenças relacionadas que atingem o indivíduo no todo. É uma doença rara, degenerativa, progressiva e que leva o indivíduo ao óbito logo na primeira infância se não tratada. Ela tem um fator genético muito aflorado, ou seja, ela precisa ter um pai e uma mãe com um gene, carregando um gene dentro de si, para conceber um filho com a mucopolissacaridose. E essa doença, como eu falei, se não tratada, ela leva o indivíduo ao óbito com muito sofrimento logo na primeira infância. Você fala que a mucopolissacaridose, ela é uma doença rara, por quê? Porque ela atinge um indivíduo a cada 500 mil habitantes. Isso significa que doenças raras são classificadas por um pequeno número de pessoas que têm essa doença? Isso. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada uma doença rara 1,3 nascidos vivos a cada 100 mil habitantes. Então, para você ver como o grupo fecha. As mucopolissacaridoses, elas são um grupo que são consideradas como ultra raras. Hoje no Brasil nós temos em torno de 850 pessoas vivas, ainda vivas, com essa doença. São pessoas que sofrem muito por um acometimento genético, eles não fabricam uma determinada enzima que traz uma desordem celular completa. Então eles sofrem desde do fio de cabelo até a unha do pé, tudo. Porque todo organismo é fabricado por células. E como a célula não funciona de acordo, ele vai padecer com isso. Regina, então nós poderíamos dizer aos amigos de casa que doenças raras são aquelas, bom, o nome já diz, né? Rara. São aquelas doenças que existem pouquíssimas pessoas no mundo que detêm o mesmo tipo de doença, com algumas variações pequenas, mas o mesmo tipo de patologia. Isso. Hoje, nós sabemos que existem de 6 a 8 mil doenças raras cadastradas no mundo, tá? Então, você vê, a gama é grande, que sozinhas, elas são muito raras, mas no contexto geral, elas são muitas. Estima-se que no Brasil, nós tenhamos 13 milhões de brasileiros com uma doença rara. Muitos deles vão ao óbito sem saber que eles têm uma doença rara. Às vezes a pessoa começa a desenvolver algumas doenças de repetição, tipo bronquite, dores localizadas, problemas ósseos, problema nos rins, até mesmo problema cardíaco. E elas vão tratando daquele sintoma sem saber que por trás daquele sintoma tem uma doença de base. Então, por isso que ela trata e ela não consegue encontrar a solução. Porque ela está tratando só do sintoma, não do que aquilo que provoca. A mucopolissacaridose, ela não é tão rara assim, porque na gama de 6 a 8 mil tipos de doença que você classificou, tem algumas que existe uma única pessoa no mundo.
com um tipo de doença? Então, na verdade... Eu vi um caso aqui do Dylan, que tem uma mutação no 15º cromossomo. Ele diz na matéria que eu li que ele é uma única pessoa no mundo. Então, é que, na verdade, quando acontece de aparecer uma pessoa, ele até acredita que ele é o único. Mas quando ele começa a divulgar aquela situação, começa a aparecer outros casos, que também acreditam ser os únicos. No caso das mucopolissacaridoses, quando veio a hipótese diagnóstica da doença no meu primeiro filho, que faleceu aos 6 anos... Você achava que era o único também? Nós achávamos que eram os únicos. A literatura dizia que existiam tão poucos, mas tão poucos que dificilmente... Você sai da caverna do Platão. Que dificilmente a gente se encontraria. Começa a ver o mundo. Então, a gente até na época procurava informação, na época não tinha o papai Google, né, para nos ajudar, não tinha nem internet, não tinha literatura em português que falasse sobre as mucopolissacaridoses. Então a gente não conseguia nem encontrar solução para ajudar os meninos. Nós batemos muito cabeça para conseguir melhorar a qualidade de vida deles, para que eles tivessem o mínimo possível de sofrimento, que era o que os médicos diziam para nós: dê muito amor e qualidade de vida dentro do que vocês puderem. Qual é a característica básica da mucopolissacaridose? Ela tem um conjunto de características e até por isso que a gente conseguiu levar a mucopolissacaridose para um conhecimento maior. As mãozinhas em forma de garra, eles nascem normais, tá? São bebezinhos normais quando vêm ao mundo, só que com o tempo, às vezes semanas ou às vezes mesmo dias, eles já começam a apresentar alguma característica que é diferente de uma criança que nasceu. No caso dos meus, eles desenvolviam muita gripe, pneumonia, febre, e aí começa a deformar o corpinho, né? Porque os ossos começam a ficar deformados. Então, a mãozinha começa a entrar, ficar em forma de garra, o narizinho começa a ficar mais achatado, com aquele suco, né, que depois, quando você vê a foto, você vai entender o que eu estou falando. Nós vamos mostrar a foto do Dudu depois. Eles param de crescer, a barriguinha começa a ficar volumada, porque o fígado e braço... A estatura fica baixa? Fica, compromete a estatura também. O fígado e baço começa a volumar, então eles começam a criar aquela barrigona que você não entende por quê, mas é porque o fígado está muito avançado já, ele está crescendo. E por isso os médicos dizem que a morte é rápida, pode acontecer. Pelo conjunto todo, porque a maior parte dos pacientes que não tratados, eles vão a óbito precoce por problemas cardiorrespiratórios. Quantos por cento, mais ou menos? Hoje é difícil a gente estimar porque existe tratamento, são paliativos, mas eles existem, né? É a reposição enzimática. Mas antes, eles não conseguiam chegar aos 10 anos. Tá. E o que te fez acreditar que o Dudu teria uma sobrevida? O que fez você ir para cima, falar assim, não, eu não acredito que isso aqui vai acabar agora? Na verdade, assim, eu sempre acreditei, desde o primeiro filho, que o diagnóstico veio aos 6 meses, e nisso já estava grávida do Dudu, a diferença de idade deles é de eu não sabia, são 2 então? São 2, eu tive 3 pensei meninos. Que era só o Dudu. Não, eu tive 3 meninos. O mais velho morreu aos 6 anos, em 95. O Dudu já estava grávida quando veio o diagnóstico do mais velho. E aí eu levei a gravidez em adiante. Quando o Dudu nasceu, o médico olhou e falou, não, mãe, ele não tem não mucopolissacaridose, vamos tratar do outro. Só que depois, numa consulta, eu levei o Dudu junto, na consulta do mais velho, e aí a médica olhou e falou, mãe, os 2 com a doença? Não, é um só. No fim, foi feito o teste e os dois únicos filhos que nós tínhamos naquela época eram portadores da doença, com uma promessa de vida no máximo de 10 anos. Isso foi o que aconteceu conosco. Tá. E aí você foge do tratamento convencional? Então, naquela época não tinha tratamento, não tinha nada. A gente chegava no médico com eles, às vezes com diarreia, com gripe, os médicos ficavam olhando, assustados até, e falavam assim, mãe, eu não sei o que fazer. Tá. É importante que a gente diga isso para os nossos amigos de casa. Quando a mãe chega com o filho na frente do médico e o médico diz o que não tem que fazer... Eu corro para outro. Nós tivemos uma situação dessa no programa passado, entrevistando uma menina que ela tem um problema de surdez. E os médicos chegaram e falaram, não sabemos o que fazer. Aí o que acontece? A mãe chega e toma o lugar do médico e fala assim, ó, você não sabe nada, então deixa que eu toco. Eu sou meia ruinzinha, sabe? A gente tem que falar isso para amigo de casa, porque tem muita gente que nos assiste que tem problemas, às vezes não tão graves, mas que tem problemas em casa que as pessoas não sabem como auxiliar, então você tem que tocar o seu barco, você tem que pilotar a sua máquina. O que acontece? Como é que eu ia admitir que os 2 únicos filhos que eu tinha, que nós tínhamos,
eles estavam condenados à morte por uma doença que era cruel. Não dá para admitir. Então, o que nós tomamos como concepção de qualidade de vida para eles? Objetivo. Objetivo. Eles vão viver dentro da limitação deles da melhor forma possível. Quer ir para a escola? Vai para a escola. Mas você chegou a fazer algum tipo de tratamento alternativo, tipo plantas, homeopatia, acupuntura, massagem, alguma coisa assim? Tentei, mas assim, para você até entender, eu trabalhei com fisioterapia há muitos anos, eu sou formada na área de saúde, e eu procurei médicos que me dessem relatórios para fazer fisioterapia, porque ninguém queria pegar, né? Ninguém queria pôr a mão, tinham medo. E o médico olhava para mim e falava assim, olha, eu posso até te dar a receita, mas vai só satisfazer o seu ego, porque não vai melhorar em nada a vida dele. Hoje já se sabe que quanto mais cedo investir em fisioterapia, fonoaudiologia, equitação, hoje a gente fala, são equipes multidisciplinares para cuidar dele. Eles vão ser melhor investidos, eles vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Naquela época, há 25, 26 anos atrás, eu brigava com os médicos. Isso. Eu ia pela minha cabeça, sem judiar deles, óbvio, né, respeitando a limitação deles, mas eu briguei muito com o médico para dizer assim, olha, ele não vai ficar com deficiência mental, eu vou brigar o que eu puder, ele tá com problema de surdez, eu vou atrás de um aparelho auditivo, ele está com problema de visão, eu vou atrás de alguém que resolva. Eu passava metade do tempo da vida no hospital com eles. Bom, para vocês saberem, o Dudu hoje tem 26 anos, é formado em Direito, não é isso? Isso. Tem uma outra formação também? Ele está fazendo o terceiro semestre de Administração de Empresas. Está fazendo Administração de Empresa. O Dudu tem praticamente uma cegueira total, certo? É uma baixa visão, só vê vultos. Só vê vultos. Mas está totalmente tranquilo com relação à vida dele. E isso baseando-se em que na infância ele tinha um diagnóstico quase como uma sentença de que até os 5 anos de idade morreria. Então a mãe tomou conta da máquina lá, da locomotiva, e falou, deixa que eu toco. E está aqui, a prova da pessoa que tem que ser guerreira quando tem que defender a sua família, os seus filhos, os seus entes queridos e defender a própria felicidade. Nós vamos para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje entrevistando a Regina Próspero, que é diretora-presidente da APMPS, que é a Associação Paulista de Mucopolissacaridose. Nós estamos fazendo uma avaliação sobre a questão das pessoas que têm doenças raras. Se tem doenças raras, agora vai começar o questionamento para vocês entenderem o porquê disso. Se tem doenças raras, difícil diagnóstico. Exatamente. Se tem difícil diagnóstico, difícil tratamento. Eu falo que é uma coisinha que a mãozinha tem que sempre estar junto com a outra, né? O que nós sofremos no passado? Falta de diagnóstico, falta de informação, falta de tratamento, falta de acolhimento, falta de tudo. E, obviamente, não existe interesse dos grandes laboratórios em produzir remédio para aquele tipo de doença. Isso está mudando um pouquinho, graças a Deus, tá? Eu falo porque algumas patologias, doenças que a gente lida no dia a dia, tem um rol de pacientes de, no máximo, 200 no mundo. Mas já existe pesquisa para ajudar aquela doença, aquele paciente a não sofrer tanto. Infelizmente, o que acontece é que, por ter muito dispêndio de recurso financeiro para achar a solução para aquela doença, quando acontece, o remédio é muito caro. Sim. E aí... Eles cobram no remédio todo o investimento de pesquisa. Em pesquisa. Então, por exemplo, um remédio para mucopolissacaridose, ele gira hoje em torno de R$1 milhão ano. Já existe? Já. 4 das nossas mucopolissacaridoses hoje já tem remédio. O Dudu mesmo está vivo hoje porque ele foi um protocolo clínico em 2003, ou seja, ele foi um cobaia. A gente ofereceu ele para pesquisa, foi isso que aconteceu. Sim, a única porque saída. Era a única chance. O Dudu já estava praticamente com a sentença de morte decretada. Ele mesmo dizia que ele sentia que ele não ia aguentar mais 1 ano. E aí veio a oportunidade de entrar nessa pesquisa, ele passou por vários exames e ele foi selecionado para fazer parte do teste. E ele conseguiu o medicamento, era uma pesquisa duplo cego, ou seja, metade ficou com o remédio, metade com placebo.
mas ele conseguiu o remédio e foi o que manteve ele vivo. Hoje ele faz uso do remédio ainda, são doses semanais em hospital, porque é com bomba de infusão na veia, mas ele está muito bem. Ele era surdo, não é mais, ele tinha comprometimento cardiorrespiratório, não tem mais, a visão não piorou, o que para nós já é um ganho, e ele cresceu mais um pouco do que ele estava, e a qualidade de vida dele é muito melhor. E aí outras pessoas, até porque que a Associação Paulista, né, é âmbito nacional, porque ela começou a ajudar outras pessoas de outros estados e depois de outras doenças que vieram nos pedir ajuda. E como não ajudar pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que a gente? Então, hoje a Associação Paulista, ela trabalha em âmbito nacional, ela acolhe toda e qualquer patologia rara que venha nos procurar. Você, por exemplo, está com um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica de doença rara, você vai nos telefonar, a gente vai pedir alguns documentos para você, até para entender o que você realmente precisa, e a gente vai direcionar para um consultor científico que vai dar uma luz no que fazer com aquela situação. Regina, a APMPS, ela começou cuidando da mucopolissacaridose. Hoje você diz que cuida de vários tipos de doenças. Quantos tipos de doença rara hoje vocês têm dentro da associação? Eu acho que nós cuidamos em torno de umas 50 patologias, 50. Isso. Algumas têm tratamento, outras não. Mas a gente, pelo menos, dá um direcionamento para aquelas que não têm tratamento, mas que ela possa, pelo menos, ser acompanhada de uma forma correta, para que ela tenha qualidade de vida e que ela consiga sobreviver, pelo menos, até chegar a um tratamento adequado para ela. Então, pelo menos, a informação a gente procura fornecer da maneira mais fidedigna. A doença rara, ela é sempre genética ou ela pode ser adquirida? Pode ser adquirida, não necessariamente genética. Boa parte dela é genética, mas ela pode ser adquirida até por um fator ambiental, uma situação de choque. Tá? Nós temos doenças que só se manifestou na gravidez, por exemplo. A maior parte das síndromes, elas são genéticas, né? Uhum. Vem com a pessoa. Uhum. A síndrome de Guillain-Barré pode ser adquirida. Sim. Através de um grande estresse, através de um problema qualquer, né? É um gatilho. E ela pode ser disparada. No caso da doença rara, também pode acontecer da pessoa adquirir. Pode. Através pode, de vírus, de bactérias. Uma situação diferenciada, um estresse emocional, um fator que deu o gatilho. E geralmente quando a pessoa entra no caso da doença rara, a grande maioria ou a totalidade das vezes não tem cura? A maioria não tem cura. A maioria delas não tem cura. A maioria delas limita o tempo de vida? Sim, sim. E a qualidade de vida também, que eu acho que é o pior de tudo. Eu falo que até como mãe de dois meninos que vieram com uma doença rara, eu já não me preocupei mais com quantidade. Eu sempre me preocupei com a qualidade. O fator tempo, para mim, ele deixou de ser o fundamental. É claro que a gente sempre quer viver mais, mas a qualidade de vida, para quem sofre muito, pentear um cabelo, ela faz a diferença, entende? Então, assim, uma doença rara, ela pode tirar de você, talvez não a vida, mas totalmente a qualidade de vida. E é isso que a gente busca priorizar, uma qualidade de vida. Dentro da PMSP, você não só busca um tratamento clínico, como também você busca fazer um acompanhamento psicológico, de introdução social e tudo mais. A gente procura, a gente ainda é muito deficiente nisso, porque a gente não tem condições de dar um atendimento psicológico, que seria o máximo, né, para quem precisa disso, ou na verdade é o mínimo para uma pessoa poder ter condições de seguir. Infelizmente a gente não tem essa condição de proporcionar para o nosso assistido ou a família dele, então a gente sempre procura direcionar, mas o sistema de saúde hoje ele é muito falho, mas o que o paciente mais precisa é a mão. O tratamento psicológico, é a mão. É o acolhimento. É porque você disse para mim que o Dudu é resolvido. Bem resolvido. Quando a gente fala resolvido, é quando a pessoa se aceita, tá? Quando a pessoa está bem consigo mesmo. Tem pessoas que estão aí, alto, bonitão, de 1,80 m, olho verde, não está resolvido. Tá resolvido. Não se aceita. Está querendo fazer uma cirurgia plástica, está querendo colocar botox, está querendo fazer... Não se aceita, não está resolvido. Então, resolvido é quando a pessoa está feliz com ela, tá? Se aceita como ela é. Então, o Dudu está resolvido. Ele é uma pessoa bem resolvida. Mas a maior parte das pessoas que têm doença rara, quando ela não encontra pares,
ela não encontra muitos elementos na sociedade que fazem uma igualdade de condição com ela, é difícil ficar resolvido, né? Eu acho que em primeiro lugar tem que vir uma situação da família. A família acolher aquela criança de uma maneira muito bem resolvida. Sempre a família é a mais importante no caso. Mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue olhar para aquela criança que tem uma anomalia diferente, uma anomalia, e olhar para ela e falar assim, não, ele é meu e eu vou cuidar. Entendeu? E foi o que a gente fez. Ele veio do jeito que veio, eu vou cuidar. E eu vou tirar dele o que ele puder dar de melhor. Aceitá-lo como ele é, e fazê-lo dele sempre o melhor, entendeu? É extrair dele, é tirar da essência. Muita gente não tem coragem de fazer isso, porque cuida dele como um coitadinho. Ele não é um coitado. Regina, eu vou fazer uma pergunta para você. Como 26 anos na luta, quer dizer, mais, né? O Dudu tem 26, você teve um antes. 27. Então, 27 anos na luta. Buscando clínicas, médicos, socorro, psicólogo, escolas, e aí vai em tudo na sua vida, sempre foi uma procura. Foi. E depois, como presidente da associação, você acompanhou os relatos de várias mães, de várias pacientes, de várias pessoas que têm doenças raras. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como foi durante todo esse período e durante o período de presidente da associação, escutando mães, como foi o acolhimento dos órgãos que você precisou? Por exemplo, hospitais, médicos particulares ou pertencente a clínicas, escolas, a sociedade em geral. Como foi o acolhimento? Como que você vê o acolhimento? Eu não posso reclamar. Eu tive pessoas que eu cheguei, rasguei toda a receita, joguei fora, já tive. Mas a maior parte me ajudou muito. Eu acho também a maneira como você chega no profissional. Tá? Eu nunca cheguei chutando balde. Muita gente faz isso, tá? Não, eu cheguei... Fica nervosa, né? A gente tem que ter a humildade de mostrar que a gente está precisando de ajuda e que ele pode fazer diferença para você. Eu tive médico que chegou para mim e falou assim, mãe, eu não estou entendendo nada, mas me dá uma semana e volto aqui. Quando eu voltei, ele sabia de coisas que nem eu sabia. Então, nós precisamos dessas pessoas. Precisamos. Regina, infelizmente o nosso tempo está esgotando. Eu vou passar o site de vocês, que é www.apmps.org.br. O telefone da associação que você pode falar com a Regina é 2414-3060. Nós conversamos com a Regina Próspero, que é presidente e fundadora da APMPS, que é a Associação Paulista de Mucopolissacaridose. Gostei do programa, que eu adorei falar esse nome. Certo? Eu agradeço você imensamente por vir aqui conversar conosco sobre esse assunto. E espero vê-la outras vezes. Obrigada, eu agradeço, até porque é um tema que precisa ser levantado mais vezes para ajudar outras pessoas que com certeza podem ajudar outras pessoas. E você de casa, obrigado por ter nos acompanhado. E nós esperamos você no próximo programa Diversidade. Até lá.